começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma videoaula, movimento circular, tá, senhores? E vou fazer um pedido para você antes de começar o vídeo, que é rapidinho. Se você puder ser grato pela aula que você vai ter agora, coloca aí no comentário física, movimento circular, UFO, né, que nós vamos resolver exercício da UFO, puder curtir, compartilhar, se inscrever no canal seria muito bom para ajudar esse trabalho, tá? UFO 2020, um satélite geoestacionário corresponde àquele que fica permanentemente sobre uma dada região do planeta Terra e por isso é muito utilizado para suprir serviços específicos para aquela região, como, por exemplo, monitoramento e comunicações. Então, vamos entender o que é esse satélite geoestacionário. Então, primeiramente, vamos desenhar um eixo aqui, senhores. Esse eixo em relação ao Sol, ele é inclinado, tá bom? Ok? O que acontece aqui? A Terra vai demorar 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Então, em torno do seu eixo, a Terra demora 24 horas. Esse satélite, para dar uma volta completa, também demora 24 horas. Então, esse satélite está girando em torno desse eixo da Terra. Qual é a conclusão? Eles giram com a mesma frequência, com o mesmo período, né? Com a mesma variação de ângulo, então eu posso falar que a velocidade angular da Terra é igual à velocidade angular do satélite. Ó, que coisa legal! Porque eles estão girando em torno do mesmo eixo. Então, esse satélite geoestacionário, né? Geo é terra, estacionário, né? Como se ele tivesse estacionado de frente do Brasil aqui, né? A Terra vai girar, o Brasil ia vir para cá, tá, senhores, ó. O Brasil passaria para cá, ó. Aqui seria o Brasil, certo? E o nosso satélite passaria para cá. Esse grão de feijão aqui, com essas asinhas aqui, ó, ele passaria para cá, ó. Ele ainda continuaria o quê? De frente para o Brasil. Vamos apagar isso aqui para ficar bonitinho o nosso desenho e não ficar essa rabisqueira. Então, você entendeu o que é um satélite geoestacionário. Então, vamos lá. Perguntou, satélite é geoestacionário? Não necessariamente, né? A respeito dos satélites geoestacionários, é correto afirmar que possuem, então vamos lá, velocidade nula em relação a um observador em repouso em relação ao Sol. Então aqui você vai imaginar que você tem aqui o lindo Sol aqui, né, senhores? Ó, nós temos o Sol aqui, certo? Então aqui nós temos o Sol brilhando aqui e tem um observador. Quem que é esse observador? Vai ser um homenzinho aqui, ó, que ele tá de fora da Terra, certo? Ele tá de fora aqui da Terra, senhores. Ele tá de fora da Terra. E parado em relação ao Sol. O que ele vai ver? Ele vai ver a Terra girando em torno de quem? Do Sol. A Terra vai estar girando em torno de quem? Do Sol. Então, a velocidade nula em relação ao satélite geoestacionário, de jeito nenhum. Se a Terra está girando e o satélite está girando ao redor dele, ele ia ver esse satélite em movimento. Então, a velocidade não seria o quê? Nula. Então, a letra A, para nós, senhores, está furada, certo? Em relação ao observador, ele ia variar a sua posição em relação ao tempo, então a velocidade dele não é nula. Ok? Letra B. Órbitas que ficam permanentemente na região polar da Terra. Então ele está falando que esse satélite só poderia girar na região polar, ou aqui no Polo Norte, ou aqui no Polo Sul. Isso também não é verdade. Ele está falando que ele fica permanentemente aqui parado aqui no Polo Norte ou no Polo Sul, né? Não. C. O que a letra C fala? Órbitas cujo período é equivalente ao período de rotação da Terra. Verdade, acabamos de falar isso. Velocidade angular da Terra e do satélite são iguais. O período, que é o tempo
que a Terra demora para dar uma volta em torno do seu eixo, né, girar 360 graus, é o mesmo período que o satélite gasta também para dar uma volta. Também poderíamos falar que a frequência da Terra, tá, seria igual à frequência de quem? Do satélite. O que eu não poderia falar, que seria diferente, seria a velocidade linear. A velocidade da Terra seria diferente da velocidade de quem? Do satélite. Por que seria diferente uma da outra? Porque eles teriam raios o quê? Diferentes, né? Estou falando da Terra, estou falando da superfície da Terra. A superfície da Terra teria um raio, aqui ó, esse seria o raio da Terra. Em comparação, eu poderia pegar o satélite, teria um raio o quê? Maior. Se o raio do satélite é maior, a velocidade linear será maior. Por quê? Porque a velocidade linear é a velocidade angular vezes quem? O raio. Como a velocidade tanto da Terra como o do satélite são iguais, quem ia variar aqui seria o raio que ia interferir. Então, quanto maior o raio, maior a velocidade o quê? Linear. Então, eu poderia falar que a velocidade da Terra é da superfície, tá? Vamos deixar bem claro, a superfície da Terra é menor que a velocidade de quem? Do satélite. Estamos aí, senhores. Então, a questão C está correta. Ele afirma que o período é igual. Realmente, o período é igual. Então, a C está correta. Letra D. Raio de órbitas inversamente proporcional à massa dos satélites. Meu amigo, aí não dá, tá? Por que que não dá? Por que que isso não vai dar certo? Por exemplo, a gente poderia pensar na questão do hominho aqui situado aqui na superfície da Terra e um hominho girando na superfície da Terra, dando manutenção no satélite, né? Então eu poderia falar assim que força gravitacional seria a constante gravitacional, a massa do planeta, a massa do corpo, dividido pelo quê? Pelo raio, né? Ou a distância ao quadrado, certo? E aí é o seguinte, o que que acontece? Se eu ajeitar isso aqui, né? Então ele fala assim, o raio é inversamente proporcional à massa? Não, olha lá, o que que eu poderia falar? Eu poderia falar que força vezes o raio ao quadrado, né? Dividido por quem? Pela constante de gravidade e a massa da Terra. E aqui seria a massa de quem? Do corpo. Não seria inversamente, seria diretamente proporcional, tá certo? Ao raio ao quadrado, diga de passagem, não somente ao raio, tá? Então aqui tá errada, letra C de casa, bora para a próxima questão. Aí, tá curtindo nosso vídeo? Se já pulou para esse exercício direto, que era de seu interesse, não se esqueça de colocar no comentário física, movimento circular, né? UFO, né? Porque a gente está resolvendo exercício da UFO, e isso ajuda o algoritmo do YouTube nos localizar. Esse exercício é um exercício muito bacana, e aqui vai aparecer a famosa aceleração centrífuga. Então vamos aqui no enunciado. Filmes de ficção científica que se passam no espaço sideral costumam mostrar habitats giratórios que fornecem uma gravidade artificial. Você já viu vários filmes, né? Que os astronautas ficam aqui, isso aqui fica girando no filme, né? E tudo isso aqui fica girando. Ok? É isso que ele está falando. Agora, o que que isso tem a ver com o movimento circular e com a aceleração centrípeta e o que seria essa tal da aceleração centrífuga? Aí nós vamos ter que ter paciência e começar a discutir algumas coisas. Senhores, vou até aumentar isso daqui, vamos aumentar para a gente poder enxergar melhor. O que que acontece aqui? Você tem dois aspectos de olhar esse carro girando nessa curva. Você pode olhar esse problema como sendo o observador que está aqui dentro do carro, né? Ó, ele está aqui dirigindo o carro, certo?
e aqui está o volante do carro, e está aqui dirigindo o carro, ou você pode ser um observador que está fora do carro, ok? Fazer um bonezinho nele aqui, isso, aí ó, ficou show de bola, menininho. Para quem está fora do carro, o que que ele vai ver? Ele vai ver o carro que tende a andar em linha reta. Para ele fazer uma curva, então vai ter que aparecer uma força que a gente chama de força centrípeta, porque tem aceleração centrípeta. Agora, para quem está dentro do carro, aí ele vê o mundo de uma forma diferente, mudou o referencial. Então é um observador que vai ter uma leitura diferente. O que que acontece? Você já deve ter experimentado isso. Você vai fazer uma curva com o carro para a direita. Você está aqui, né? Os anjinhos que tá aqui, ó, tudo sentado aqui atrás, e um olha pro outro assim, fala assim, vamos brincar de gata paria. Não sei se você já brincou disso, né? Que um começa a empurrar o outro. Então vai fazer a curva. O que que vai acontecer? Todo mundo vai o quê? Querer continuar em linha reta, mas para ele que está dentro do carro, ele vai sentir que tem uma força para onde? Para a esquerda. Então a curva está para cá, né? Ó. A curva está para a direita, então vai ter uma força para onde? Para a esquerda. Se fosse o contrário, né? Se fosse o contrário, fazendo uma curva para a esquerda, essa força aí seria para a direita. Essa força a gente chama de força o quê? Centrífuga. Ela só existe em referenciais não inerciais. Esse referencial é um referencial inercial. Para esse aqui é um referencial não inercial. Então isso é importante que a gente possa entender. Então o que está acontecendo? Qual é a visão que eu tenho dentro da espaçonave? Dentro da espaçonave, eu tenho essa visão do camarada aqui, né? Que ele está girando aqui. Parece que tem uma força que está me jogando contra a parede, mas não tem ninguém me empurrando contra a parede, tá? Isso, quem está de fora não ia ver ninguém empurrando ele contra a parede. Mas a sensação que ele tem é que tem alguém empurrando ele contra a parede, ok? Que seria essa famosa aceleração centrífuga que causa a força centrífuga. Mas isso, quem sente é o observador que está dentro da espaçonave. Para você, você só ia ver o quê? A aceleração centrípeta. Então, para ele é como se isso daqui fosse a força peso, tá? Então, vou colocar assim, ó, pelinha. Porque, na verdade, não é a força da gravidade, tá? Seria como se fosse a força da gravidade. E aqui, né, se ele empurra o chão, terceira lei de Newton, ação e reação, o chão também empurraria ele, tendo o quê? Uma força o quê? Normal, tá? Para cima. Então, que eu vou chamar de N', ok? Que elas vão se equilibrar e vão dar zero, né? Ok. Então aí você vai pensar, opa, Magno, ó, eu sei, né, que aqui na Terra eu teria a força peso aqui comigo, né? Eu teria a força peso, e aí seria uma força que aponta para o centro, então causaria aceleração centrípeta. Mas aqui, né, no caso, esse pelinha seria causado pela aceleração centrífuga, ok? Então eu poderia falar o seguinte, que a gravidade que o homem exerce, que ele sente essa gravidade, né, que eu vou chamar essa gravidade linha, na verdade seria quem? Essa aceleração centrífuga, vou chamar de CF, tá? Aceleração centrífuga, que seria com sentido contrário da aceleração que centrípeta, mas elas teriam o mesmo modo. Então isso aqui fica bem claro. Essa aceleração centrífuga vai aparecer para referenciais não inerciais, certo? Então ele colocou isso para a gente aqui nos filmes de gravidade, está lá girando, de modo que a pessoa se sinta como se estivesse na Terra, né? Imagine um desses habitats
em um local livre da influência significativa de outro campo gravitacional, de raio R. Raio R dele aqui vale quanto? 1 quilômetro. E 1 quilômetro equivale a quanto? 1000 metros. Certo, senhores? Então, 1000 metros. O que mais que nós temos aqui? Agora que vem a pergunta. Esse cenário, nessas condições, reproduz algo muito próximo à aceleração de quem? Da gravidade. Então, a aceleração gravitacional vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. E nesse caso aqui, o valor da minha aceleração vai ser de quanto? 10 metros por segundo. Então, se eu quiser colocar aqui o módulo dela, né? O valor dela vai ser de quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Aí fala assim, desde que a frequência com que esse habitat rotaciona seja aproximadamente, então ele quer quem? O que ele quer? Ele quer a frequência. É isso que ele deseja. Pois bem, senhores, olha o que eu tenho. Então, a minha aceleração centrífuga, né, vai ser em valor, em módulo, igual à minha aceleração centrípeta. Então, o que eu sei? A aceleração centrípeta, ela vale quanto? V ao quadrado sobre quem? Sobre R, não é isso? Ok. Bom, mas eu não tenho a velocidade. Eu tenho raio, mas eu não tenho a velocidade, que é a frequência. O que eu sei? Que a velocidade angular é 2π vezes quem? A frequência. Maravilhoso, Magno. Mas não resolveu muita coisa. O que eu sei mais? Eu sei também que a velocidade angular, vou colocar aqui de outra cor, né? A velocidade angular é a velocidade linear dividida por quem? Pelo raio. Portanto, a velocidade é igual a quem? A velocidade angular vezes quem? O raio. Juntando essas equações aqui, ó, juntando essas equações, eu vou obter o quê, né? Juntando tudo isso daqui. O que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte, que a aceleração seria quem? Velocidade ao quadrado. Então, eu poderia falar que é a velocidade angular vezes o raio elevado ao quadrado, certo, senhores? Ó, isso aqui é elevado ao quadrado, porque isso aqui é o V. V ao quadrado, V ao quadrado. Quem é o V? Velocidade angular vezes o raio. Dividido por quê? Dividido isso tudo por quem? Pelo próprio raio, tá? O que eu teria aqui, senhores? Eu teria, que seria velocidade angular ao quadrado, porque tudo que está lá dentro vai ao quadrado, e raio ao quadrado eu poderia falar que é raio vezes raio. Dividido por quem? Pelo próprio raio. O que eu posso fazer com raio? Com raio, eu posso o quê? Cortar. Poderia escrever aqui, raio ao quadrado. Né? Eu não escrevi raio ao quadrado para você poder ver que eu ia cortar. Portanto, a minha aceleração aqui, nesse caso, seria quem? Velocidade angular vezes o raio. Certo? Quanto que é a minha aceleração? Ele falou que vai valer aproximadamente 10. Quanto que é a minha velocidade angular? 2π vezes a frequência. Então, aqui, ó, vai ficar 2π vezes a frequência. E é a frequência que eu quero achar. Quanto que é o meu raio? É 1000 metros. Ok. Magno, o que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida, hein? Ó, você poderia pegar esse zero com esse zero, eu poderia cortar, né? Certo? Tranquilo? Ó, pensa que esse 10 está multiplicando, passaria para cá o quê? Dividindo. 0 com 0 eu ia cortar. Certo? Aqui, ele me falou uma coisa muito importante. Ele falou que aqui é aproximadamente. Ele não quer esse valor exato. Portanto, em vez de eu usar π igual a 3,14, eu vou usar meu π valendo 3. Tá, senhores? Então, como é aproximadamente, eu vou falar que aqui é 1, certo? Que é igual 2 vezes 3 vezes a frequência, certo? Vezes quanto? 100. Ok? Tamo junto aí, não tamo? Ok. O
que eu posso fazer mais aqui, senhores? Eu posso falar que aqui dá 2 vezes 3 dá quanto? 6, não é isso? Isso aqui é ao quadrado. Não posso esquecer, tá, gente? Que isso aqui é ao quadrado. Se eu esquecer, dá tudo errado, hein? Que a velocidade angular é ao quadrado. Então aqui vai dar 6, não é isso? 6, e aqui vai estar ao quadrado. Então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 1 é igual a quanto? 36 vezes a frequência ao quadrado vezes quanto? 100. Eu posso falar que isso daqui agora, vê se você concorda comigo, é 1 dividido por 36 vezes 100, que vai ser igual a quem? A frequência ao quadrado. Vê se você concorda comigo. Ó, esse daqui estava multiplicando, né? Passa para cá o quê? Dividindo. Ok. Tem que tirar a raiz quadrada. Então, eu posso falar que a frequência seria igual a quem? A raiz quadrada. Então, deixa eu fazer aqui. Raiz quadrada de quem? Tá, senhores? De quem aqui? De 1 dividido por quanto? 36 vezes 100. Pessoal, vamos de habilidade matemática, tá? Eu poderia separar isso tudo, como é multiplicação e divisão, cada um poderia ter a raiz separada. Então, eu poderia falar o seguinte, quanto que é a raiz de 1? É 1. Quanto que é a raiz de 36? 6 vezes 6, 36. Raiz de 36, então, é quanto? 6. Quanto que é a raiz de 100? É 10. Tá? Agora, quem não tem essa visão, ia multiplicar, dividir, aí a raiz ia ficar complicada, né? Então, eu poderia falar que a minha frequência seria o quê? 1 sobre 60 Hz. Agora, o que é 1 sobre 60 Hz? Eu poderia falar que minha frequência seria 1 sobre 60 vezes 1 sobre segundo. Hertz é 1 sobre segundo. Então, eu poderia falar que minha frequência é 1 sobre 60 segundos. Agora, ele quer a nossa resposta, não fuja de vista a nossa resposta, em RPM, rotações por minuto. Ele não quer em segundo. Aí eu posso falar, senhor, posso colocar aqui, 1 minuto equivale a quanto? 60 segundos. Então, eu posso escrever que a minha frequência é 1 dividido... Agora, o que é 60 segundos? Não é 1 minuto? E o que é frequência, né, no movimento circular? É quantas voltas ele dá em uma unidade de tempo. Então, eu posso falar que aproximadamente a minha frequência é 1 RPM, rotação por minuto, ok? Com isso, nós podemos marcar, então, a letra B de bola. B de bola aqui, senhores. Vamos diminuir o quadro. Senhores, agora nós temos o quê? Um exercício com questão aberta da UFO 2018, segunda fase. Movimento circular. Olha, antes de ler o exercício, o que eu percebo? Eu vou perceber que aqui eu tenho uma coroa de uma bicicleta, aqui eu tenho uma catraca, aqui eu tenho uma roda da bicicleta, certo? Com isso daqui, eu posso fazer algumas observações. Lembrando que aqui vai ser uma questão aberta. Numa questão aberta, tá, senhores? Aqueles desenhos que a gente faz, setinha, puxa daqui, puxa de lá, né, quadradinho, a gente não pode fazer, que pode ser considerado como critério de identificação, certo? Então, vamos ver o exercício. Ele fala o seguinte: assuma que as dimensões das engrenagens e do pneu de uma bicicleta sejam as indicadas abaixo. Então, ele está falando que aqui a coroa, né, aonde vai o pedal, tem 18 centímetros. Já a catraca tem quanto? 6 centímetros. E a roda, né, o pneu aqui, o raio do pneu tem 20 centímetros. Ele deu o raio de cada um. Agora, no meu rascunho, porque aqui eu tenho que tomar um cuidado, que é uma questão aberta. Então, eu tenho que deixar ela limpa, certo? Então, eu vou escrever aqui, vou colocar assim para vocês, A, certo? Você tem a prova, onde você pode rascunhar, e você vai ter uma folha em branco. Então, faz de conta que essa parte vai ser minha folha em branco que eu vou entregar, que aqui não pode ter rasura nem rascunho.
e aqui seja meu rascunho, tá? Então, o que eu posso afirmar aqui? Ó, eu posso afirmar aqui, eu estou rascunhando a prova, né? Que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui em amarelo, eu tenho um eixo. E se eu tenho um eixo, tá? A velocidade angular da roda da bicicleta, que é o C, né? É igual à velocidade angular da catraca, que ele chamou de quê? De B. A velocidade angular deles são iguais. O que que isso significa? Significa que o período, o tempo para dar uma volta, também é o quê? É igual, não é isso? Tanto da roda, do pneu, né? Como da catraca, que a frequência também da roda da bicicleta com a catraca também são o quê? Iguais, né? E aí eu poderia escrever várias coisas, né? Agora eu poderia começar a colocar fórmulas aqui. O que eu poderia colocar? Que a velocidade angular, né? Que é a velocidade angular? 2π vezes quem? A frequência, certo? E o que é velocidade angular? É a velocidade linear dividido por quem? Pelo raio. Ou poderia reescrever que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, certo? Então, isso daqui que eu tenho no primeiro sistema aqui. E aí a gente vai para a letra A. O que ele fala na letra A? Considera-se os pontos x e y indicados na figura. Qual deles terá menor velocidade linear? Explique sua resposta. Ok. Então, como que eu poderia fazer isso aqui? Ó, eu poderia vir cá na minha folha 100, aqui são as fórmulas, foi meu rascunho, né? Eu poderia falar o seguinte, que a velocidade angular da roda da bicicleta é igual à velocidade angular de quem? Da catraca, que ele chamou de B, né? Então, o que eu vou ter agora, senhores? Eu vou ter o seguinte, veja bem, em vez de escrever velocidade angular assim, eu poderia escrever que seria o quê? Velocidade da roda da bicicleta dividido pelo raio da roda, né? Certo? Que seria igual a quem? A velocidade da catraca dividido pelo raio de quem? Da catraca. Poderia escrever isso? Poderia. Magno, eu tenho que explicar esse professor de física, colocar essa fórmula aqui, ó. Certo? Ó, de jeito nenhum, tá, senhores? O professor de física já entende. O que você poderia escrever aqui? Que seria o seguinte, que é a velocidade de C dividido por quê? Quanto que é o raio? É 20. Quanto que é a velocidade de B? Não sei. Ele quer saber qual que é maior. Mas o raio aqui é quanto? É 6. Ok? Posso esquecer o traço de divisão, esse traço de divisão. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer da seguinte maneira. Esse 20 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, eu posso falar que a velocidade da roda da bicicleta vai ser o quê? 20, o quê? Velocidade da catraca dividido por quanto? Por 6. Magno, eu preciso fazer essa conta? Não, você não precisa fazer essa conta, porque nesse momento eu já sei que 20 dividido por 6, tá? Vou colocar assim, se fosse 24, daria 4, exato. Se fosse 18, daria 3, tá? Então eu poderia falar que a velocidade da roda da bicicleta é 3, qualquer coisa maior que a velocidade de quem? Da catraca. Ok. O que eu poderia fazer aqui? Eu venho cá e escrevo, né? E pergunta assim, qual delas tem menor velocidade linear? O ponto que X terá menor velocidade linear. Aí na hora que eu fosse passar limpo lá na minha prova, eu ia fazer o seguinte, ó. Pega isso daqui. Então estaria aqui a resposta da letra A. E embaixo estaria o quê? A justificativa. Qual ponto tem menor velocidade? O ponto X terá menor velocidade linear. Qual é a sua explicação? Você coloca isso aqui. Agora eu vou te mostrar uma coisa que você não vê nos vestibulares. Talvez o aluno não tenha curiosidade, né? Ou porque passou, né? Ou porque não sabe que tem. A UFO, depois de um certo tempo, ela solta
o gabarito das questões abertas. Como ele justificou isso aqui, tá? Ele falou assim, o módulo da velocidade da bicicleta V pode ser relacionado com a frequência de um movimento circular, certo? Aí ele escreve aqui, ele, em vez de igualar a velocidade angular, ele igualou quem? As frequências. Ele trabalhou com a forma de velocidade em função da frequência, trabalhou com as frequências, tá certo? Sem problema nenhum, ele igualou frequência. Você poderia igualar frequência, você poderia igualar período, você poderia igualar a velocidade angular, qualquer um dos dois. Ele sabe física, entendeu? Mas ele tinha que dar uma resposta e ele deu uma resposta. Ele vai considerar isso aqui? Vai considerar. Respondida. Agora nós vamos para a letra B. A letra B vai dar um pouquinho de trabalho, certo, senhores? Então aqui, ó, vou apagar a letra A, que a gente já viu. Na letra B, que está aqui, ele fala o seguinte: pedalando em uma bicicleta com as dimensões descritas, um ciclista foi instruído que, para vencer uma corrida, deve manter uma velocidade constante de 65 km por hora. Quem tem essa velocidade constante de 65 km por hora? A velocidade constante é da roda da bicicleta. Ela tem que ser 65 km por hora. Que eu posso passar para metros por segundo, que vai dar aproximadamente 18,05 metros por segundo. Tá, senhores? Como que eu fiz essa conta? Né? 1 quilômetro tem 1.000 metros. 1 hora tem 3.600 segundos, aonde vai aparecer aquele famoso 3,6 km por hora para metro por segundo, divide por 3,6, tá ok? Já fiz a continha aí. Qual o número de pedaladas por segundo? Por isso que eu tinha que transformar para segundo, porque aqui tá em hora, tá? Que ele deve dar para manter a velocidade indicada. Qual é o número de pedalada que você deve dar, né? Por segundo, ó, pedaladas por segundo, sabe o que é isso? Frequência. Frequência de quem? De A. É isso que ele quer saber, a frequência de A. Agora aqui, ó, no meu rascunho, eu vou apagar aqui meu rascunho, né? Vou deixar ali aqui as informações aqui das formulazinhas que eu posso usar. Só que agora eu quero sistema, olha qual é o sistema que eu quero. Eu quero um sistema com dois eixos. Então aqui a velocidade de A, que vai ser igual a quem? A velocidade de quem? De B. Velocidade A é igual a velocidade B, a velocidade linear. Quem é velocidade linear? É a velocidade angular vezes quem? O raio. Então, partindo daqui, eu posso escrever que a velocidade angular de A vezes o raio A é igual à velocidade angular de quem? De B vezes o raio B. Certo? Mas o grande problema é que eu tenho a velocidade da bicicleta, da roda da bicicleta. Mas o que eu sei? Ó, o que eu sei? Velocidade angular da roda é igual à velocidade angular da catraca. O que é velocidade angular? A gente fez aquela hora com conta, né? Velocidade angular de B, eu posso falar que é quem? É a velocidade de C dividido pelo raio de C. Olha aí, senhores. A gente já trabalhou com isso. Então, quem é a velocidade angular de C? Velocidade de C dividido pelo raio C. Essa é a velocidade angular de B. Quem será a minha velocidade angular de B, então? Quanto que é a velocidade? 18,05 metros por segundo. E o raio de B? 20 centímetros. Mas como ali está em metros por segundo, eu vou ter que pegar 0,2. Ok? Aí eu poderia ir no meu rascunho, né? Se eu dividisse isso aqui por 2, tá? Daria 9. Velocidade angular aqui seria aproximadamente 90. Então aqui, senhores, nós teríamos aproximadamente, né, 90, ou poderia fazer a conta que daria 90, quanto? 25 que? Radiando por segundo. Então agora eu tenho a velocidade angular de quem? De B. Certo? Beleza. Agora a gente pode partir para essa relação. Qual relação que é essa? Velocidade angular de A vezes o raio de A.
Agora aqui eu tenho os dois raios, os dois podem estar em centímetros, porque não interfere, porque isso aqui não está mais em metros por segundo, né? Então poderia ficar assim, quanto que é o raio de A? 18, que é igual a velocidade angular, que é quanto? 90,25, vezes o raio de quem? O raio de B, que é quanto? 6. Então, aqui, senhores, eu poderia falar que a velocidade angular de A seria 90,25 vezes 6, dividido isso aqui por quanto? Por 18. Ó, poderia pensar em fazer conta. Ó. Se eu dividir por 2, certo? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 9. 90 por 9 daria quanto? 10, né? 10 vezes 3 aqui que sobrou, não é isso? Aproximadamente a velocidade angular de A seria de quanto? 30, né? 30 radiando por segundo. Ok? Mas não precisaria fazer essa conta de jeito nenhum. Ó. O raio aqui é quantas vezes maior que o outro? O raio aqui é 18 e aqui é 6. Então, quando esse aqui dá uma volta, esse aqui para acompanhar a velocidade linear dele vai ter que dar 3 voltas. Então, preste atenção, 90 e esse aqui é quanto? 30. Então, é 3 vezes o quê? Menor, né? A velocidade de A. Ou a velocidade B é 3 vezes maior. Do jeito que você queria falar. Eu não precisaria ter feito essas contas. Eu poderia ter pulado para cá direto. Certo? Ok. Mas aí o aluno teria que saber teoria. Tá? Fiz a conta para depois te mostrar. Bom, agora que eu tenho velocidade angular, o que eu posso falar? É o seguinte, velocidade angular é o quê? 2π vezes quem? A frequência. Certo? Ok? Quanto que é velocidade angular? 30. Quanto que é velocidade aqui? Vou colocar que o π vale 3, tá? Tô fazendo bem aproximadamente, tá? Então vai ser o quê? 2 vezes 3 vezes a frequência, certo? Então, minha frequência seria 30 dividido por quanto? Por 6, que seria o quê? Aproximadamente 5 Hz. Ou, se eu quiser falar, 5 pedaladas por segundo. Se você olhar o gabarito que ele fez, né? Olha lá, ó. Ele coloca lá, né, aproximadamente 5 Hz. Eu posso usar esse símbolo aqui, né? Ó, eu posso usar esse símbolo aqui, ó, com o tio aqui em cima, para falar que é aproximadamente. Poderia colocar aqui, ó, que aqui eu comecei a arredondar a conta, né? Aproximadamente 5 Hz. Feita a questão. Magno, esse negócio de movimento circular tem muitas combinações de fórmula. Tem muitas combinações. Lembrando que isso daqui, senhores, ó, seria rascunho. Se você fizer essa, tá vendo esse tracinho que eu passei debaixo da fórmula aqui, esse quadradinho, alguns professores, para marcar a resposta, né? Às vezes o aluno ia responder assim, ó, frequência 5 Hz. Aí ele faz assim, ó. Aí outros alunos são românticos, eles fazem assim, ó, fazem um coração. O professor ficar feliz, vou fazer um coração para ele. Outros fazem um solzinho rindo, ó. Ai, consegui, ó. Aí coloca lá, eu consegui, eu sou nerd, eu sou de outro mundo. Sabe o que acontece se você fizer esse balãozinho, coraçãozinho, ou simplesmente esse risquinho aqui, né, quadradinho aqui, você toma um 0 na prova inteira, porque ele vai considerar que você tentou se identificar de alguma forma, isso chama critério de identificação. Então, numa prova aberta, você não faz firula, tá? Eu usei canetas diferentes aqui também. Se você usar uma caneta diferente, também seria critério de identificação, você ia zerar a prova inteira de física. Ah, eu fiz a prova lápis. 0. Se ele pediu caneta preta, é caneta preta. Se você pôr uma caneta azul lá, meu amigo, e não precisa cortar, tá? Eu cortei aqui só para você poder enxergar a continha, tá? Mas não precisaria cortar. O professor sabe a conta. Você não precisa detalhar conta numa questão de segunda fase. Você poderia, ó, falar a verdade, você poderia aqui, ó, colocar o resultado aqui e já pôr a resposta. Você não precisaria nem deixar essa parte registrada, ele já entenderia. Você poderia colocar esse daqui, substituir e já pôr aqui sem ter que colocar esse 30 sobre 6, certo? Vamos ver se a gente tem mais uma questão? Temos mais uma questão, senhores.
Questão da UFO, 2017. Ele fala assim: ainda que tenhamos a sensação de que estamos estáticos sobre a Terra, na verdade, se tomarmos como referência um observador parado em relação às estrelas fixas e externo do nosso planeta, ele terá mais clareza do que estamos em movimento. Por exemplo, rotacionando junto com a Terra em torno do seu eixo imaginário. Senhores, vou pegar um desenho da questão anterior. Estamos aqui, certo? Ele falou que temos um eixo imaginário aqui, ó. Aqui, né, senhores? Ó, o nosso eixo imaginário, certo? Continuando a leitura, tá? Ó, você tá aqui, você sente a gravidade, né, senhores? Força-peso, aceleração centrípeta, tudo isso aí tá tudo junto aí misturado. Ok, o que ele fala para você aqui? Se considerarmos duas pessoas, A e B, uma delas localizada em Ottawa, em A, Canadá, certo? Ó, até ficou aqui onde está meu desenho. Latitude 45 graus norte e outra em Caracas, né? A outra é a B, na Venezuela. Latitude 10 norte, tá ok? Na Venezuela, país vizinho nosso, bem pertinho daqui, senhores. Bem pertinho. O que acontece? Está na linha do Equador. Então, nosso outro camarada, o nosso B, tá? Vou tirar aqui para copiar aqui. Esse camaradinho aqui, opa, na linha do Equador. Tá, senhor? Ele não tá no mar, não. O mar, isso aí tá no mar. É lógico, aí eu tinha que desenhar perfeitinho, fazer mais girado pra cá, né? Ele tá aqui, senhores, né? Ele aqui, meu amiguinho aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí meu outro amiguinho aí, certo? O que ele fala pra gente? Qual a relação entre a velocidade angular e a velocidade escalar dessas duas pessoas quando analisadas sobre a perspectiva do referido observador? Quem está observando ele não é ninguém na Terra, é quem está fora da Terra. Então, a velocidade angular, senhores, agora é o seguinte, eles estão girando em torno do mesmo eixo, no eixo de rotação da Terra. Então, a velocidade angular do objeto A e a velocidade angular do objeto B, que no caso são as pessoas A e B, são o quê? Iguais. Com isso, eu já elimino letra D, já elimino letra B, porque estão girando em torno do mesmo eixo. Agora, vamos falar da velocidade linear. A velocidade linear, né, ela depende do quê? Eu posso falar que a velocidade angular é a velocidade linear dividido por quem? Pelo raio. Certo? Ou, em outras palavras, eu posso falar que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Esse está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Certo? O que essa equação linda está me contando, senhores? Sabe o que ela está me contando? Que quanto maior for o raio, maior será a minha velocidade linear. Porque a velocidade angular dos dois é a mesma. Então, essa velocidade linear aqui, ó, essa velocidade linear aqui, ela tem um valor que é o quê? Constante. Constante para os dois. O mesmo, tá? Constante aqui, tanto para A, para B, vai ter o mesmo valor, ok? Então, vai depender de quem? Vai depender do raio. Quer dizer que a velocidade linear está em função do raio, porque a velocidade angular de A e B é igual. Quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Agora, vamos imaginar aqui, senhores. Olha, veja bem aqui. Se o cara está no Canadá, o raio dele é esse. Certo? Se o camarada está na linha do Equador, aí o raio dele já é esse daqui. Quem tem um raio maior? Quem está na linha do Equador. Então, eu poderia vir cá e escrever, ó. O raio de B é o que? Maior que quem? O raio de A. Portanto, a velocidade de B é o que? Maior que a velocidade de quem? De A. Aí, senhores, ó, na letra A, ele falou que as velocidades são o quê?
iguais. Não são iguais a velocidade linear. Aqui, mas você fala, Magno, você escreveu que B é maior que A. Só ler invertido. Velocidade A é menor que a velocidade B. Então, aqui nós temos a letra C de casa, C de coração aqui para nós, senhores. Fechamos aqui, né, de 2017 a 2020, movimento circular, exercício da UFO, primeira fase, segunda fase. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de ser grato, se inscrevendo no canal, curtindo, deixando no comentário, escreva aí física, movimento circular, UFO, ajuda demais o canal. Espero que tenha gostado. Fica com Deus. Fui!